Agora uma questão que é a que mais me deixa assim, que eu fico pensando. Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. E ele sabe que eu vou pecar. Sabe de tudo. Por que ele deixa eu pecar? Deus não criou robôs. Deus não criou Ela autômatos. podia dar um toque e falar assim, ó, filho, você vai... Deus, quando criou o homem, lá no Éden, disse o seguinte, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então Deus deu a Qual o ordem. significado disso? O significado disso é o seguinte, que ordens de Deus são dadas e ordens de Deus precisam ser obedecidas. Desobedecer uma ordem de Deus é infringir sua vontade, é desonrar seu nome, é macular sua santidade, é rebelar-se contra ele. Então o homem se rebelou. O homem se rebelou. Foi lá, comeu o fruto. O comer o fruto significa eu quero ter... Eu quero ser como independente. Deus. Porque qual foi a base da tentação do mundo angelical? Como é que os anjos caíram? Quando este anjo de luz quis ser maior que os outros anjos, igual a Deus. E Deus já sabia que isso ia acontecer. Que ele ia... Veja, isso é muito importante, sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Existe uma diferença entre presciência divina e determinação divina. Aí complicou. Pronto. Tá. Então, veja bem. Se eu disser para você, Deus não sabia, eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Se Deus não é onisciente, ele não é Deus. Exato. Então, como onisciente, Deus sabe tudo. Tá. Deus não é pego de surpresa. Há uma falsa teologia no mercado aí chamado openteísmo, o teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido como nós o somos. Não, isso é apequenar Deus. Isso é humanizar Deus. Então, Deus é soberano, ele sabe tudo. Agora, o fato de Deus saber previamente que o homem ia cair não foi a causa determinadora para o homem cair. O homem foi responsável. Responsável. Então, Deus não decretou que o homem caísse. Deus não decretou que você fosse para o inferno. Deus sabia que o homem ia cair. Tanto é que o plano da redenção precede a queda. Está lá em Apocalipse 13, 8, esse livro que eu te dei. Está escrito o seguinte, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No plano eterno de Deus, Vilela, tudo está determinado. Deus sabe de todas as coisas. Porém, isso não anula a responsabilidade humana. Quando um cidadão recusa o evangelho e é condenado, ele fez essa escolha pessoal. Deus não tem a ver com essa escolha dele, ele é livre para tomar essa decisão. No sentido de que Deus não viola você ao regenerar você. Deus não pegou você e falou, a camisa de força. Ele inclina o seu coração para isso. Você toma essa decisão gostosamente, livremente, prazerosamente. O que o calvinismo entende é que quando você toma essa decisão, que Deus foi lá, tirou o tampão, tirou a venda, tirou o coração de pedra, e inclinou o seu coração para ele e operou em você o querer e o realizar. Mas, e no caso de Lúcifer e os anjos caídos? Essa é uma boa pergunta também. Eles tinham um livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele tinha antes de pecar. O próprio anjo. Tá. Seres morais, todos, anjos e homens. A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos. Não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. Há uma condenação Lúcifer peremptória. não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar o seguinte, Deus... Porque ele tem livre acesso ao trono, né? Ele consegue ainda... Não consta a Bíblia. Depois que ele foi expulso do paraíso, ele vive nas regiões celestes. Mas a passagem de Jó, Isso aí nós temos a questão da permissão de Deus de ele aparecer por lá. Mas ele pode? O Satanás, ele não tem status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus. Ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós. E ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que é destruir o Filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o povo de Deus ao longo dos milênios. Então, não há possibilidade mesmo que se ele falar, me arrependi, não, quero Satanás ser não se aceito de arrepende. novo. Não há arrependimento para demônios, não há salvação para demônios.
Então ele está condenado. Está condenado. E sabe disso. E sabe disso. E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança? Porque, veja bem, se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus. Coma desse fruto e... Você vai ser igual a Deus. O homem, sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso, que ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais ser igual a Deus. Mas ele não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que Deus colocou a morte no ser humano? Porque essa foi a sentença. É. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aqui você faça a seguinte pergunta: mas ele não morreu. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus que acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo que foi feito pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter a sentença. Está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus boa pergunta, se sacrificar por todos nós? Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes, né? Grande, hein? Muito. Inclusive profetas, né? E tudo mais. Excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como um único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré.